A gente vai falar da Operação Lava Jato. A Força Tarefa enganou, essa foi a alegação dele na entrevista, a sociedade brasileira e foi a maior mentira contada. Vamos rodar esse trecho. O que eu lamento profundamente, Danilo, o que eu lamento profundamente é que um cidadão e uma tal de Força Tarefa conseguiram durante anos enganar a imprensa, enganar o Poder Judiciário, enganar a sociedade brasileira, porque foi a maior mentira contada. Eu estou dizendo do meu caso, sabe? Então todo mundo foi pego na mentira e todo mundo começou a divulgar como verdade e tal. Eu vi o comportamento de cada ministro, sei o que cada um fez, mas eu não posso voltar a governar o país, sabe, magoado com aquilo que foi feito que me prejudicou, não. Eu tenho que deixar aquilo no canto e eu tenho que governar. O que importa para mim é como é que eu vou deixar esse país quando eu deixar a presidência em 2026. O meu compromisso com o povo é esse. Ou seja, como se eu estivesse plantando uma planta que eu queria colher os frutos e eu quero que esse povo colha os frutos, sabe, até dezembro de 2026. É para isso. Então, os caras que votaram em mim, os caras que me condenaram, quem não me deixou ser candidato, não tem problema. A justiça divina o julgará. Mas Eu estou tranquilo porque eu consegui, na política, não foi num processo criminal, não, provar que se tem alguém culpado foi quem me condenou. como é que o senhor se sente vendo eles dois agora no palco da política? O Deltan eleito para a Câmara e o Moro eleito senador. Vamos ver como é que eles vão ser na política. Eles têm um mandato de 4 anos para cumprir, vamos ver como é que eles vão ser na política. Muito bem, eu passo a palavra ao advogado Cacai, que atuou na Lava Jato, defendendo vários acusados, até me lembro no fim de 2018 de notícia de que eram pelo menos 17. Diga, Cacai, o que você destaca dessa declaração? Se quiser comentar a anterior, fique à vontade. Primeiro, eu acho uma irresponsabilidade histórica falar que, de alguma forma, o Zé Dirceu usou o poder que tinha para poder inocentar o Lula. É um desconhecimento do processo e da história. A gente tem que ter responsabilidade quando vem a público. Na verdade, para condenar o Zé Dirceu no Mensalão, foi criada a subleitura da teoria do domínio do fato. Eu fui advogado do Mensalão, meu cliente foi absolvido, inclusive. Ali começou a verdadeira criminalização da política. O Lula não tinha nada com isso, o Lula não foi sequer denunciado. Há uma irresponsabilidade, a essa altura, colocar o Lula dentro do processo do Mensalão. Em segundo lugar, acho que nós temos que ter também a responsabilidade. Eu fui advogado de 4 presidentes da República, de mais de 80 governadores, de vários senadores da República, de vários ministros. No Mensalão, agora nesse último processo, eu tive mais de 35 clientes. Acho que o Zé Dirceu, o Lula é um estadista, é diferente, é o maior estadista que o mundo viveu nos últimos tempos. O Zé Dirceu é o maior pensador político e por isso ele é respeitado, porque ele foi que coordenou as primeiras campanhas do PT e merece ter esse destaque. Esse é o primeiro ponto. Não sou advogado dele, mas há que se fazer justiça. Agora, a verdadeira criminalização da política, que começou com o Mensalão, com essa subleitura do domínio do fato para responsabilizar o Zé Dirceu, o Lula não tinha nada a ver com isso, ele não foi denunciado. É uma irresponsabilidade colocar o Lula no Mensalão. Depois, agora, nós desaguamos desse último processo. Quem é o verdadeiro criminoso do processo? Quem disse isso? Eu disse desde 2015, no início desse processo da Lava Jato. Mas depois o Supremo disse, o verdadeiro criminoso chama-se Sérgio Moro, que é o principal eleitor desse fascista do Bolsonaro. Foi ele que ousou prender, determinar a prisão do principal opositor do Bolsonaro, ele prendeu o Lula, que estava em primeiro lugar, e depois, num ato de corrupção, mercadejando a toga, aceitou ser ministro da Justiça. Vamos aos fatos, isso são fatos, eu não estou fazendo nenhuma análise política. Posso fazê-la, mas eu estou preferindo aqui, como advogado, enfrentar os fatos. Um ministro da Justiça que recebeu o prêmio de ser ministro da Justiça porque prendeu o principal opositor do Bolsonaro. Isso é que é a criminalização da política. Isso é que foi grave. Eu fui o advogado que tive o prazer de contratar um parecer sobre a criminalização da política, talvez tenha sido o primeiro para levar no Supremo Tribunal, em nome de um ministro que hoje foi o principal ministro do Bolsonaro. Eu sou advogado, sou técnico, que é o Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Eu não sou partidário, nunca tive partido político. E nós ganhamos os processos do Ciro, como ganhamos de vários outros senadores, exatamente pela criminalização da política.
A crise na zona política, ao qual a Lula se referiu com muita propriedade, foi exatamente isso, era para tirar a política do poder, para quê? Para que o fascismo assumisse. O fascismo é a não política, é a ocupação do espaço através da dominação, através do ódio, através da violência. Por isso é que o Bolsonaro vai ser responsabilizado, eu não tenho nenhuma dúvida, por esse dia da infâmia de 8 de janeiro, desse golpe que foi feito, porque ele é que inoculou na população brasileira o ódio que redundou na entrada dos 3 poderes. É claro que ele será responsabilizado ao final. Esse é o resultado da criminalização da política. Esse grupo de extrema-direita, olha, que eu estou defendendo, inclusive escrevi um artigo hoje, que nós temos que dar todos os direitos a essas pessoas. Porque se nós não dermos os direitos, nós estaremos perdidos, nós estaremos nos igualando a ele. Eles estarão vencidos, a barbárie vai vencer a civilização. Nós queremos dar os direitos que eles não deram muitas vezes ao eliminar exatamente o debate político. O debate político é que faz com que o Lula volte à presidência da República, reconhecido no mundo inteiro. Claro, você vai ter sempre um cidadão qualquer, como o Hélio falou agora com muito rancor, que o Zé Dirceu estava protegendo. O Lula não foi denunciado no Mensalão. Vamos aos fatos, vamos à realidade. Porque senão nós vamos deturpar a realidade. Nós não estamos aqui fazendo política, estamos fazendo uma análise. E olha, vocês fizeram um golaço com essa entrevista. Porque vocês trouxeram a política para o centro nacional. Isso é que é importante do Brasil. Essa é a chance que o Brasil tem de voltar a viver numa democracia. É vencendo o fascismo, é vencendo o ódio, é vencendo a mentira. A mentira tem que ser vencida. Essa mentira que o Bolsonaro inoculou na sociedade brasileira. Vamos enfrentar as questões como elas são. Porque senão nós estaremos dando espaço para exatamente o fascismo crescer, que vive do ódio, que vive da mentira, que vive do fake news, que vive da subanálise. Nós não podemos fazer isso, é muito sério. Ok, Cacá, o Hélio quer fazer um contraponto rapidamente, só para registrar aqui, porque o programa Arena também precisa registrar os fatos. O senhor chamou o Sérgio Moro de criminoso, só para registrar que assim como não pesa uma condenação criminal ao Lula no escândalo do Mensalão, também não há uma condenação criminal relacionada ao Sérgio Moro, uma condenação por crime comum. Então, aqui o Cacá deu a opinião dele e o Ciro Nogueira, ele foi ali acusado dentro do inquérito do quadrilhão do PP, relacionado à Petrobras, foi arquivado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Só para dar um contexto político, ele era aliado do Lula anos atrás, depois se tornou aliado do Bolsonaro, a quem ele chamava de fascista, e ministro-chefe da Casa Civil. A gente vai dando contexto aqui a cada avaliação. Hélio, rapidamente, por favor. É só uma frase para explicar o Cacá. Cacá, eu não coloquei o Lula no Mensalão, não, nem acusei. O que eu estava dizendo é a minha impressão. Eu acho muito difícil que 2 pessoas no mesmo governo, que trabalhavam juntos na época já, 2 décadas com os mesmos objetivos, não sabiam da mesma operação, que era o Mensalão, né, que foi um grande crime. É só isso. Não coloquei ele, eu respeito a decisão da Justiça, mas eu, Hélio, como eu acho que a maioria do povo brasileiro, não acredita nessa história que o Lula não sabia. Raquel Landim. Pontuar também? Pode, Joel, fica à vontade. Brevemente. Voltando e retomando o fio do José Dirceu, né, que iniciou a nossa discussão aqui, entendo 3 pontos. Primeiro, entendo a importância, sim, dele para o PT e até para a luta da redemocratização do Brasil, lá atrás. Entendo que, sim, ele é um político habilidosíssimo e, portanto, continua sendo, mesmo que a opinião pública não goste dele, continua sendo uma figura importante para o PT. E terceiro, ninguém deve ser punido eternamente também. As pessoas pagam suas penas, as pessoas cumprem suas penas, voltam também de novo, voltam a trabalhar, voltam para a sua carreira, seja política ou não, e a bola segue para frente. Agora, dessa fala toda do Lula, e ecoando também um tipo de discurso que não é só dele, mas que está muito ligado à defesa de todo o projeto do PT, do governo PT, da campanha do Lula, eu vejo como sendo a grande tragédia da história recente das nossas eleições, sabe? Porque não é apenas que a gente admitir que uma pessoa tem, que a pena dela tem limite, né? Tem duração e depois a vida que segue. Não é só isso. É uma situação muito diferente, que é o seguinte, uma coisa é a pessoa que foi condenada, volta para a sua atuação política e diz, olha, realmente eu errei, ou o partido errou, ou aprendemos, realmente tivemos práticas que eram inadmissíveis numa república, numa democracia. A democracia foi cooptada no Mensalão, a democracia foi
cooptada no Petrolão em cifras bilionárias, sim, e aprendendo tudo isso, e talvez nos distanciando de pessoas que estavam diretamente participando daquilo, vamos fazer de novo, vamos retomar os nossos valores do foco nos trabalhadores, do foco na base da pirâmide brasileira, queremos melhorar a vida do cidadão, queremos melhorar a vida do mais pobre, vamos trabalhar nisso, mas de forma alguma transigindo com o básico da ética e da legalidade na política. Infelizmente, não é esse o discurso que a gente vê. Infelizmente, o discurso que ficou e o discurso que virou o discurso quase que oficial do PT é: não, nunca existiu corrupção nenhuma, não existiu mensalão, não existiu petrolão, foi tudo mentira criada por procuradores, por juiz, pela imprensa, até às vezes colocam o Departamento de Estado americano na história para apimentar um pouco mais, nada daquilo existiu. É evidente que o mensalão existiu, é evidente que a Petrobras, sim, foi, e as empreiteiras foram foco de propina, que o petrolão existiu sim, cifras bilionárias foram roubadas. Isso é tudo verdade. Portanto, partindo do pé no chão, partindo da realidade de que sim, a corrupção aconteceu e o governo era do PT, a gente seria levado para outro tipo de discurso, um discurso que reconhece erros graves do passado e não o discurso verdadeiramente negacionista que o PT tomou como quase discurso oficial. Eu vou fazer uma observação rápida, porque a gente já está com o tempo estourando. Quando o Lula responde para a Daniela, ele tem o cuidado de dizer, no meu caso, a Lava Jato foi um crime. E por que eu acho que ele faz isso? Porque ele tem essa histórico de ter conseguido ali por alguns meios que os processos não tenham ido em frente, mas exatamente por isso que o Jorel está pontuando, porque tem muitas delações, gente que entregou dinheiro, que devolveu dinheiro, casos de corrupção documentados ao longo de todo esse processo. Então, independente das pontuações jurídicas que a gente pode fazer e deve fazer, tem um processo político de uma corrupção registrada ao longo do tempo, de uma meia-culpa que nunca foi feita. Então, ele faz essa pontuação de uma forma muito clara ali, eu acho que exatamente para tentar se eximir disso. Acontece que ele é o PT, embora a gente pode discutir a teoria do domínio do fato, etc., politicamente, o PT é Lula e Lula é o PT. E só lembrando que o caso do triplex, ele foi extinto por prescrição, que é o término do transcurso do prazo para o Estado punir o réu, quando o STF jogou para Brasília, dizendo que não deveria ter começado em Curitiba, que era aquilo que o STJ, a instância imediatamente abaixo, havia decidido. E, como estratégia política, o Lula mira os ataques na Lava Jato, em vez de citar detalhes sobre o caso do triplex, sobre o caso do sítio de Atibaia, que ele frequentou mais de, pelo menos, 111 vezes, reformados por Odebrecht, OAS, empreiteiras que tinham contratos públicos na Petrobras, que recebiam bilhões de reais, a Odebrecht que recebia bilhões de reais no BNDES para fazer obras, inclusive, em Cuba e na Venezuela. Então, ele mira simplesmente a Lava Jato e não os detalhes sobre os casos específicos envolvendo ele, porque politicamente é melhor para ele.